gente, como é que vocês estão? Tá? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês da videoaula, tá? Que eu tô postando aqui um pouco de C. E hoje eu vou falar de um assunto complicado essa parte, tá? Eu vou falar um pouco de estruturas. Estruturas é um assunto muito meio chato de manipular estruturas, mas é muito importante, tá? É uma matéria difícil, mas é muito importante. Eu tô falando um pouco de, por exemplo, pensa num contexto que eu tenho uma empresa e essa empresa, o dono dela vira pra mim e faz assim: faz um programa pra mim que vai guardar todos os nomes dos meus funcionários e todas as idades dele num banco de dados, tá? E você tem que fazer isso, tem que se virar para fazer um negócio desse. Gente, pensa comigo. Vamos supor, vamos parar de pensar em programa. Vamos supor que o pessoal vai te passar o papel, um papel com o nome e um papel com a idade. E você vai colocar o papel com o nome dela numa gaveta, que seria, vamos supor que as gavetas são as variáveis. Você vai abrir essa gaveta e vai colocar o nome da pessoa e vai guardar lá dentro da gaveta, beleza? E você vai pegar o nome, você vai pegar a idade da pessoa e vai guardar em outra gaveta. E você vai fazendo isso com todos os funcionários. Vai colocando, vai guardando, vai colocando, vai guardando. Imagina só para depois eu pegar o nome do funcionário e a idade dele. Vai dar muito trabalho e é muito fácil de você se confundir ali, se perder para achar tanto nome e tanto a idade dele, porque vai ter muitas gavetas. Vamos supor que tem 300, 600 funcionários na empresa. E é bem pouco esse número. Vamos supor que tem 600 funcionários, vai ter 1.200 gavetas. Imagina para você se confundir tanto nome, tanta idade dessa pessoa. Agora, você, no caso, é o computador. E vai ser. E, tipo, para gerenciar tanta coisa, você provavelmente vai errar. O computador também. Então tem que ser algo muito bem feito e muito bem organizado para não dar esse erro. Então, o que vem na sua mente? Pô, vai ser muito mais fácil a pessoa me passar um nome e a idade. E dentro da gaveta eu fazer uma pasta que eu vou colocar o nome dela e a idade dela. Vai ser muito mais fácil. E eu vou separar uma gaveta para cada funcionário. Vai ser muito mais fácil. Você vai dividir o número de gavetas pela metade. E vai ser muito mais fácil para você gerenciar isso, tá? Então, isso que são as estruturas. É como se eu criasse uma gaveta que lá dentro dessa gaveta tem pastas. É... E estruturas são um novo tipo de variável, um tipo de variável que você cria. Então isso é algo muito legal de você aplicar isso nos seus programas, principalmente quando você for. Você não vai usar estruturas em tudo, isso é fora de sentido. Você usar estruturas é mais quando você for em casos como esses, que eu vou entrar com muitos dados de uma mesma coisa, tanto de cliente, de funcionário, por exemplo, de estudantes que estudam em escolas, anos, salas, nome deles, enfim. É aí que a gente usa as estruturas. E como eu crio uma estrutura? Eu crio da seguinte forma: typedef, struct, funcionários, e aqui embaixo eu coloco funcionários, que dentro eu coloco as especificações, né, que eu quero. Eu coloco um ponto e vírgula, o ponto e vírgula você tem que colocar, tá? Se não tivesse esses funcionários aqui, o ponto e vírgula ia ter que continuar. Esquece o typedef e esses funcionários aqui por enquanto, tá? Vamos supor aqui, para criar uma estrutura, você coloca struct, o nome da estrutura, e aqui dentro você coloca o que você quiser. Coloca um vetor aqui e eu coloquei aqui no caso no nome, que é uma string, e coloquei uma entidade.
não coloca um vetor dessa maneira aqui. Não coloca. Ah, mas qual que era o sentido? Tem sentido, mas é em ponteiros, tá? E a gente precisa estudar um pouco a memória. Isso daqui é tipo um tipo diferente de um ponteiro. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque tanta gente não vai ver ponteiros, tanto que nem precisa saber disso aqui, tá? Mas eu vou voltar ao que a gente estava. E é assim que eu crio uma estrutura. A gente abre, fecha a chave e coloca o ponto e vírgula no final, tá? Esquece esses funcionários aqui. E como é que eu declaro uma variável de estruturas? Se você tirar esse type def e esses funcionários aqui, é da seguinte maneira. Struct funcionários. Lembra que uma estrutura é um tipo novo de variável? Struct funcionário está fazendo um papel de int. E esse funcionários aqui está fazendo um papel de só que o que rola? Eu não posso, eu vou falar de novo. Eu não posso criar uma variável com o mesmo nome da estrutura. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tem alguns compiladores, tem algumas versões do C. Eu não tenho certeza se é o C. São as novas aplicações do C. Eu acho que o C11 e o C99 ainda não aceitam. Não tenho certeza, tá, gente? Mas evitem fazer isso daqui, porque a mesma coisa você fazer isso é tanto algo sem lógica nenhuma, tá? Não façam isso. Aí que eu faço? Eu uso esse type def funcionários. É como se eu falasse, olha, meu tipo da minha variável não se chama mais struct funcionários, se chama apenas funcionários. Aí se eu dar Ctrl Z aqui algumas vezes, é esse funcionários aqui tá fazendo o mesmo papel que um int, entendeu? Aí não tem que ficar usando aquele struct funcionários toda hora, entendeu? Tá, Kaique, agora eu já sei criar uma variável, mas como é que eu acesso os campos lá dentro? Lembra que eu estou mexendo com uma gaveta. E dentro dessa gaveta tem pastas. Então, por exemplo, aqui na hora do scanf, esse fmt vocês já sabem o que é. Eu ensinei isso lá na primeira parte de strings. Eu acesso, não coloco o endereço de memória, porque eu vou guardar dentro de uma string esse valor aqui. Vocês sabem disso. E como é que eu acesso essa variável aqui? Fácil. Você escreve o nome da minha variável, que é essa daqui, né? Funcionários, e entra. Esse ponto aqui significa entre, abra ou qualquer outra coisa. Na verdade, ele significa outra coisa, mas para facilitar para facilitar o entendimento, até porque o significado dele não importa, essa é a lógica. Essa é a lógica que eu vou passar para vocês. Esse ponto significa entra, abra. Entre dentro da variável, entre dentro da pasta nome e coloca o valor lá dentro. Abra a pasta nome e coloca o valor dele lá dentro. Se o nome fosse uma outra estrutura, abra a pasta que tem, abra a pasta que tem, sei lá, outra pasta e lá dentro você salva dentro de uma outra variável. Se fosse uma outra estrutura, você usa outro ponto. É como se você fosse entrando dentro de pastas, esse ponto. Entra lá dentro, abra tal, enfim. Usa o significado que você quiser. É só para facilitar o entendimento, beleza? Já que a gente está trabalhando com string, sempre limpem um buffer, tá? Vamos descer aqui. Digite a idade do funcionário. É a mesma coisa, só que eu só vou usar o endereço de memória porque idade não é string, não é um ponteiro, tá? E para mostrar a mesma coisa, funcionar, mostre, vai lá dentro, entra dentro
da minha gaveta, funcionários, abra a pasta nome e mostra o valor que está lá dentro. Exatamente o que está aqui. Tanto que se eu compilar isso, string não, estrutura, ponto C, menos O. Vou colocar este, ficou mais fácil. Esse rodou. Agora eu vou colocar ponto bar este. Digite o nome do meu funcionário, Kaique. Digite a idade do meu funcionário, 16. Nome do funcionário, idade do funcionário. Brinquem com isso, manipulem isso. Ah, Kaique, mas igual você falou, se é uma empresa, vai ter vários funcionários, não um só. Isso aqui é um tipo de variável. Você pode definir um vetor, por exemplo. Eu tenho 5 funcionários agora. Aí você vai ter que usar laço for. Ah, Kaique, mas em um vetor, como é que eu defino? Da mesma maneira. Por exemplo, 0 aqui. O meu primeiro funcionário, tal. Coloco aqui 0. Coloco a posição, né? A primeira posição vai ter os valores aí. Tanto que se eu rodar, Kaique, ó, Kaique 16. Kaique, nome do funcionário, Kaique, nome 16. Poderíamos fazer um laço for e trocar isso daqui por 1, por 2, por outras coisas, posições do vetor. Dessa maneira, gente, se usando laços de repetição, decisão, você consegue fazer agora com estrutura programas muito mais complexos e facilitar muito o seu trabalho. Eu expliquei aqui basicamente a teoria, mas ensinei a prática, um pouco da prática, mas isso daí é você brincando, você programando, que você vai aprender totalmente as estruturas. Lembrando, programar, se aprende programando. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa me chama lá no privado, valeu? Falou e fui!